Coritiba foi a Chapecó, a Arena Condá, venceu o jogo por 3-1, sofreu um empate, mas vamos por partes. Vamos ouvir o técnico Fernando Seabra fazendo a sua análise pós-jogo. Olha, a gente, à medida que o tempo passa, vai conhecendo bem os jogadores e tem a oportunidade de usar essa versatilidade que alguns apresentam, né? Então o Lavega, ele jogou na linha da frente, jogou na linha média, jogou por fora, já jogou por dentro, e em função de ser um jogador que é muito universal, né? É um bom condutor, é um bom receptor, é um bom passador e tem bastante dinâmica. A gente entendeu que ele poderia fazer esse médio com uma certa profundidade por jogar do lado esquerdo, inclusive, né? Fazendo os movimentos que ele e o Seba fazem muito bem como médios da esquerda e com uma boa dinâmica. E hoje a gente teve, em alguns momentos, de uma forma com menos volume, nós também apresentamos algumas dificuldades. E aí são dificuldades de coordenação defensiva que acontecem principalmente por uma falta de treino, né? Embora esse pessoal tenha jogado contra o Cruzeiro, no sábado eles fazem um treino parcial, no domingo tem o jogo pelo Campeonato Paranaense contra o Cianorte, e eles acabam não tendo treino, tá certo? Na segunda-feira tem um primeiro treino que dá uma ideia geral do jogo, e tem realmente o treino estratégico um dia só para o jogo. Então a gente teve um pouquinho menos de dias do que a gente teve para preparar o Cruzeiro, que a gente teve 3 dias, 2 aquisitivos, um dia mais só para o estratégico. Então eu acho que essas dificuldades de coordenação, elas estão muito associadas à característica do início de ano. Pois é, a gente pode até concordar com um ou outro ponto ali colocado pelo Fernando Seabra, só que a verdade é que o ataque do Coritiba funcionou, Breno Lopes e Pedro Rocha deixaram as suas marcas, Lavega fez uma grande partida mais uma vez, Ronier destruiu, o melhor jogador em campo, hoje é, sem dúvida alguma, o principal jogador do Coritiba. Ofensivamente, o Coritiba funcionou bem, certo? Só que teve problemas defensivos, falhas que nós não estamos acostumados a ver. E aí uma outra questão envolvendo as escolhas do técnico Fernando Seabra, que a gente vai falar daqui a pouquinho, certo? Só que assim, para um Coritiba que no ano passado foi muito cobrado, foi muito pressionado por conta de um ataque inoperante, um ataque que simplesmente não existia, independente de toda e qualquer situação. Por exemplo, eu acho o Breno Lopes com a bola nos pés um jogador limitado tecnicamente. Mas ele foi contratado para fazer gols pelo Coritiba e ele está fazendo. Assim como o Pedro Rocha, que foi o artilheiro da Série B, que também foi contratado para fazer gols e está entregando gols, certo? Isso é mais importante. O atacante vive de gols e esses jogadores estão correspondendo, tá certo? Já já a gente vai falar do jogo em si. Voltando a falar de Coritiba, agora nós vamos ouvir o Fernando Seabra falando sobre o ponto conquistado. A equipe realmente veio para jogar fora de casa, buscando disputar o controle do jogo, tanto ofensivo quanto defensivo, num momento em que ainda é muito início de trabalho e aí tem situações que acabam sendo mais volumosas do que normalmente são, e isso acaba também expondo um pouco os jogadores a situações que podem proporcionar em algum momento algum tipo de erro pelo volume que elas acabam acontecendo, né? Então acho que está dentro dessa característica do início do trabalho. Nós conseguimos assimilar muitos momentos difíceis nesse jogo, ele teve muitas alternâncias, eu acho que esse é um grande mérito que a equipe teve na partida. O próprio 3-1 é um momento de superioridade nosso, mas coroado com muita eficácia. Vendo o jogo do ponto de vista do que a Chapecoense jogou e produziu, e também teve mérito, a gente sabia que era um jogo que ainda estava em aberto, tá certo? E a gente valoriza o ponto, como você bem colocou, porque jogar aqui não é fácil. Bom, concordo, não é fácil jogar na Arena Condá, não é fácil enfrentar a Chapecoense
na Arena Condá. Sim, foi um ponto conquistado, mas um empate com sabor de derrota e ninguém pode negar isso. O Coritiba venceu o jogo por 3-1, sofreu 3-2 e sofreu 3-3 já na reta final da partida, certo? Como nós falamos anteriormente, o ataque funcionou bem, só que é aquela história do cobertor curto, né? Porque a defesa coxa entregou falhas individuais, falhas coletivas, teve de tudo um pouco, né? Para mim, assim, o único que se salvou da defesa coxa branca foi o Bruno Melo, tá? Porque até o Morisco bobeou, até o Morisco vacilou. Só que eu quero fazer uma observação em cima das escolhas do técnico Fernando Seabra. Legal a coragem dele, a ousadia dele, como nós pudemos acompanhar no jogo lá do Mineirão, na vitória gigantesca sobre o Cruzeiro por 2-1, certo? Ontem, de novo, contra a Chape, apostando numa formação mais ofensiva. Só que é o seguinte, cara, no segundo tempo do jogo contra o Cruzeiro lá no Mineirão, onde o Coritiba foi superior à Raposa, quem estava em campo era o Vini Paulista, que entrou no lugar do Sebastião Gomes para dar mais sustentação à meia cancha, certo? E ontem ele optou pelo Josué no meio de campo, no lugar do Sebastião Gomes. E o Vini Paulista entrou na metade do segundo tempo, você está entendendo? Então, assim, eu entendo a ousadia, a coragem do técnico Fernando Seabra, só que tem que cuidar do sistema defensivo também, cara, né? Não pode deixar o meio de campo aberto para os adversários flutuarem como quiserem, bem entenderem, transitarem como quiserem, bem entenderem e chegarem à defesa do Coritiba também como quiserem e bem entenderem, né? Foi um jogo equilibrado? Foi. Mas o Coritiba deu muita liberdade para a Chape trabalhar a bola. Muita liberdade. E erros individuais, como por exemplo no terceiro gol da Chapecoense, o gol de empate da equipe catarinense, o Coser afobado, o Jaci atrapalhado, os dois trombaram, o Coser fez uma falta no Jaci e aí na sequência saiu o terceiro gol da Chape. Então o Fernando Seabra, que está mostrando ter boas ideias, precisa agora rever essa questão da formação e principalmente da defesa coxa branca.